Então, normalmente as minhas apresentações são um pouco mais científicas, mas aqui, como já é um bocado tarde na França, já são 10 da noite, e como acho que o interesse é mais curiosidades sobre a espécie, então vou centrar-me mais em falar de curiosidades e coisas engraçadas. E se tiverem interesse em que eu desenvolva em algum tema ou que fale da parte técnica de algum tema, estejam à vontade no fim também para perguntar. Mas pronto, basicamente vou-vos dizer várias curiosidades da espécie e espero que gostem. Então, sai. Ok, então o colhereiro europeu, o nome latim é Plataleia leucódia e é da ordem dos pelicaniformes. Eu falo da ordem porque não queria muito estar a dizer a família, que acho que não consigo dizer esta palavra, mesmo em português. Treschioornithidae. E eu vi nas outras apresentações que gostam bastante de saber da origem do nome. Nesta, o nome é bastante literal. Leucos vem de branco, Heródios de garça e Plataleia de largo. Então é mais ou menos garça branca de bico largo. Na verdade, existem várias espécies de plata-leia. Existem seis, a contar com o colhereiro europeu. Depois temos o colhereiro real, o americano, o cara preta, o africano e o bico amarelo. É um pouco há de colhereiros para todos os gostos. O único na Europa é o colhereiro europeu, enquanto que o africano é na África, o cara preta mais na Ásia, americano e bico amarelo, desculpem, o bico amarelo e o real na Oceania e o americano na América. Os nomes são bastante literais, na maioria. Quanto ao colhereiro europeu, tem uma altura de cerca de 90 centímetros e um peso de 2 quilos. É bastante fácil de distinguir dos imaturos. Este imaturo que tem aqui tem cerca, diria, de 40 dias e podem ver que o bico é bastante mais pequeno, é um pouco cinzento e não tem aquele final amarelo como os adultos. Também não tem aquela pelagem amarela na parte do pescoço e nesta foto não conseguem ver, mas nesta sim, a ponta de algumas penas são pretas, quando ainda são imaturos. Na Turbalá eu criei um guia para identificar a idade das crias, que vai desde que nasceram até cerca de 27 dias, porque depois começa a ser bastante complicado. Estas fotos são todas do mesmo ninho e das mesmas crias, só para terem uma ideia. Quando eclodem, eles são bastante pequenos. Na foto têm cerca de 1, 2 dias no máximo. Tem uma cor mais rosada, um bico laranja e umas patas laranja também. E a cria maior é um dia mais velha que a anterior. Esta espécie é alopátrica, então quer dizer que normalmente há uma cria que nasce por dia. E podem ver que a terceira também já está a começar a eclodir. Passando 5 dias, podem ver que já cresceram bastante, têm uma plumagem ainda bastante cinzenta e é por volta desta altura que começam a tentar levantar-se e a mexer-se mais um pouco. Passando cerca de 5 a 7 dias, podem ver que parece que triplicaram de tamanho. Nesta altura, as penas já são brancas, já se nota algumas penas pretas aqui na asa, e também é por volta entre os 10 e os 13 dias começam a sair do ninho, para explorar um bocado os arredores. No entanto, os adultos não gostam muito de ter outras crias no seu próprio ninho. Não tenho aqui, mas tenho uma sequência um bocado engraçada em que aparece uma cria de outro ninho e dá mesmo para ver o adulto que lhe dá uma espécie de um chute para tirar do ninho. Consegue-se ver a cria a voar e tudo. Um bocado engraçado. E quando chegamos aos 20 e poucos dias, podem ver, já são bastante grandes e já começam a sair bastante do ninho. Já é difícil saber a qual ninho pertencem. Se queremos saber, então normalmente há umas anilhas temporárias que se colocam nas patas. Se tiverem mais curiosidade em saber as restantes idades, podem seguir este site. Os colhereiros tiveram quase para desaparecer. Uma parte dessa razão é por causa do nosso velho amigo Napoleão, que em 1808 pagava um florim
por cada adulto que fosse morto por caçadores e meio florim por juvenis. Isto era porque, já na altura, achavam que estas aves competiam com os pescadores e eram responsáveis por também destruir a agricultura. Além disso, por volta de 1851, em períodos de grande fome, havia. Conseguem me ouvir? Sim, houve aqui uma Ok. quebra de som. Podes repetir a frase anterior, por favor? Sim, Deixa desculpem, eu saber. eu estou na Camargue, na verdade, então aqui a conexão às vezes é um bocado mal. Foi só a Ah, última frase que de repente houve um corte, mas antes disso sim, estava-se a sim, ouvir sim. bem. Então estava a dizer que em alturas que havia muita fome, era comum as pessoas irem recolher os ovos. E na altura alta de reprodução, chegavam a recolher 1.600 ovos 2 vezes por semana. Além disso, depois da Segunda Guerra Mundial, houve muita destruição de habitat, também por todo o desenvolvimento económico, urbano e industrial que houve na altura. Então chegou a um ponto que na Europa Ocidental apenas havia 4 colónias, 3 nos Países Baixos e uma em Espanha. Na Europa Central ou de Leste, a situação não era tão má, mas também era bastante dramática, por destruição de habitat. Mas, no entanto, devido a programas de recuperação, de sensibilização às pessoas, principalmente nos Países Baixos, a espécie recuperou bastante. A distribuição aqui não se consegue ver muito bem, mas as maiores populações de colhereiros na Europa é nos Países Baixos, no norte de França também há bastantes, e na Península Ibérica. Esta população aqui mais do Atlântico, acho que está à volta dos 8.000 pares reprodutores, nesta altura, enquanto na Europa Central, em países como a Hungria, a Sérvia, Itália, é mais por volta dos 3.000. Existe outra divisão aqui mais no leste, esta é que está mais ameaçada, também porque uma parte desta população era na Ucrânia. Aí os dados são mais incertos, mas diria à volta dos 1.000 pares de reprodutores, 1.000 e poucos. Esta espécie também é encontrada na Ásia e em África, normalmente como para as hivernadas. As cores é isso mesmo, o amarelo é onde elas reproduzem, o azul é onde passam o período de hibernada e a verde são espécies, são populações residentes, ou seja, que passam o ano todo nesse local. Eu vou voltar a esta parte na África para falar um pouco mais destas populações. Desculpa. Uma grande parte para o sucesso desta espécie também é a existência de muitos projetos de recuperação e de monitorização. Só para terem uma ideia de alguns dos projetos existentes na Europa, deixo-vos aqui este gráfico, também para se tiverem observações, de alguma destas anilhas. Normalmente em Portugal é mais da parte dos Países Baixos, espanhóis, da Dinamarca também que são observados. Os franceses costumam ser da população no norte de França. E quem gera os portugueses também são os nossos colegas holandeses, deste grupo aqui em cima, enquanto que o programa com o qual eu trabalho é que este aqui em baixo da França, que as anilhas começam por A ou F. Voltando à distribuição, mas aqui mais centrado na Europa, eh, as populações europeias costumam usar uma destas 3 rotas, as que usam a rota do Atlântico do Leste, espero que seja assim as traduções, das rotas, estou habituado a dizê-las em inglês. Então, as populações como os Países Baixos e de Portugal costumam usar esta rota aqui. O Balsaki é, na verdade, uma subespécie desta espécie que é residente na Mauritânia, só existem na Mauritânia. E a diferença é que o bico é completamente preto. Já aqui na Rota Central Europeia é mais comum para as populações da Itália, da Hungria, da Croácia. E da a Sudeste Europeia é mais para a população da Grécia, da Ucrânia. Já este vermelho aqui é de outra subespécie, os Plataleia archeri, se não me engano na pronunciação.
Esta espécie é um pouco mais pequena e é residente no mar Mediterrâneo. Uh, as populações destas diferentes rotas normalmente não se misturam. Isto quer dizer, nos locais de reprodução não há muitos avistamentos de, por exemplo, um indivíduo dos Países Baixos na Itália ou um indivíduo da Hungria na Espanha, apesar de poder acontecer. E mais para a frente vamos falar da população camarguesa, que é bastante especial neste aspecto. Quanto à área de distribuição em Portugal, podem ser encontrados pelo ano todo. A população de reprodutores, deixem-me só consultar aqui as notas. Segundo o que vi, desculpem, eu de Portugal não tenho tanto conhecimento, mas acho que de pares reprodutores estima-se que existem entre 250 a 1000 indivíduos e no inverno que existe à volta de 250 indivíduos. Podem ser encontrados na Ria da Ria da Aveira, em Figueira da Foz, no Tejo, na Ria Formosa. Tenho uma colega, a Manuela Rodrigues, que ela trabalhou com colhereiros em Portugal. Eu espero que ela esteja aqui também, para no fim, se tiverem perguntas mais específicas de Portugal, ela pode, se calhar, dar-me uma ajudinha. Ela trabalhou com colhereiros na Ria Formosa e no Tejo. E há em algumas ocasiões que eu vou falar um pouco dos resultados ou das curiosidades que vos vou falar, é da Ria Formosa. Já a Camargue, como o Gonçalo disse, é no sul da França, nesta zona aqui entre Marselha e Montpellier. A região, a Camargue, é a maior zona úmida da França e é uma zona úmida bastante importante. É das mais importantes, tanto para espécies reprodutoras, como os flamingos, por exemplo, como também para espécies que passam a hibernada no sul de França. O programa de monitorização na Camargue começou em 2008 e até agora já anilhamos mais de 5.000 indivíduos e obtivemos mais de 24.000 observações. A população começou em 1998, mas até 2008 apenas existiam cerca de 20 pares reprodutores. Mas nos últimos anos, o número de pares reprodutores tem aumentado bastante. Neste momento, diria que estamos por volta dos 400, 450. Só para vos dar uma ideia de onde as colónias estão e o aspecto destas, estes castelos aqui são pequenas populações que existem na zona úmida e, como podem ver, as colónias são bastante perto. Estão a cerca de 4 quilómetros desta população daqui. E estas duas ilhas são as maiores colónias na Camargue, onde cerca de 300 ninhos podem existir ao mesmo tempo. Na verdade, os indivíduos, eles podem estar numa ilha, tanto numa ilha como noutra, e podem mudar regularmente se forem atacados, por exemplo, por javalis. O mesmo indivíduo, por essa razão, pode fazer várias posturas no mesmo ano entre estas duas ilhas. Provavelmente, devido ao aumento da população, os colhereiros estão a começar a colonizar outras ilhas, como estas duas aqui, que são localizadas numa antiga zona de fazer sal. Uh, e aqui as ilhas são mais pequenas e apenas temos por volta de 10, 20 ninhos, mais no final da época. Esta espécie tem um período de reprodução bastante longo. Na verdade, pode começar em fevereiro. Os primeiros ninhos podem ser postos em fevereiro e os mais, desculpem, e os mais tardios podem ser colocados em julho. Uh, esta época, estas épocas mais longas são mais comuns no sul da Europa, como em Espanha e na França, como podem ver neste gráfico aqui. Já no norte da Europa é mais comum os primeiros ninhos serem postos no final de março ou mais no início de abril e terminarem mais cedo também. Curiosamente, Portugal assemelha-se mais aos países do norte da Europa. Eu e a Manuela estamos neste momento a fazer um estudo, a comparar tanto estes períodos como o tamanho dos ovos, a condição corporal das crias de várias populações europeias.
Então ainda estamos a explorar o porquê de em Portugal ser mais tarde que na França, que achávamos que ia ser mais cedo por causa das temperaturas, e porque é que é mais curta também. Ainda estamos a trabalhar, mas poderá ser por causa da influência do Oceano Atlântico e talvez estas águas mais frias influenciarem a disponibilidade da comida. Já agora, estes gráficos aqui de Portugal é relativamente à Ria Formosa. Ou pode ser também porque em fevereiro e início de março as ilhas onde os colhereiros nidificam podem estar ainda submersas ou o nível de água pode ser muito alto. Espero daqui a uns meses que publiquemos este trabalho e explorar um bocado mais esta temática. Como já se calhar perceberam, esta espécie nidifica no chão ou em arbustos. Esta foto maior é um exemplo da Camargue, mas poderia ser em Portugal também. Apesar que em Portugal, acho que por menos na Ria Formosa, os ninhos estão um bocado mais separados e a vegetação é mais densa. E esta espécie também pode nidificar em árvores. As fotos à direita foram tiradas foram fotografadas no sul da Inglaterra, em um local que os colhereiros voltaram a nidificar e está a crescer bastante. Elas estão a voltar ao sul da Inglaterra neste momento. Acha-se que muito desta recuperação ou desta decolonização de novos locais ou locais antigos é devido à população dos Países Baixos, que é a maior população europeia. Incluindo a Camargue, por curiosidade, apesar de não haver muitas misturas, foi iniciada, pensa-se, por colhereiros dos Países Baixos e da Itália, o que pode explicar algo bastante curioso que vou falar mais à frente. Quanto ao número de ovos, em média são 3 a 4 ovos, mas pode existir apenas um ovo, ou, por exemplo, a Manuela já viu um ninho com 7 ovos em Portugal. Quanto ao sucesso da eclosão, acho que normalmente é um bocado comum às diferentes populações que um sucesso de 3 ovos ou 4 que eclodem e crias que chegam a um estágio em que podem voar. Em inglês diz fledging, em português não tenho a certeza se há uma tradução direta. Normalmente é entre 1 a 3. Por curiosidade, segundo dados dos Países Baixos e dos colhereiros em França, a probabilidade de uma cria sobreviver a um ano de chegar a um ano de vida é por volta dos 30%. Mais para a frente eu vou falar um bocado mais disso da probabilidade de sobreviver. Uh, os ninhos podem ver que, na verdade, os colhereiros são bastante ágeis com o seu bico. E uma coisa que eu descobri durante o meu trabalho foi que esta espécie continua a repor o ninho, continua a trazer novos materiais para os ninhos, mesmo depois da incubação começar. Às vezes os ninhos podem até duplicar de tamanho. Neste caso aqui, eu acho que esta espécie não usa os ninhos do ano passado, ou ninhos antigos, ela cria novos ninhos. Neste caso, acho que eles nidificaram em cima de um antigo ninho, e daí este tamanho enorme. Mas por causa de um trabalho, eu queria saber a temperatura a que os ovos estão. Então, tinha colocado um logger para medir a temperatura, não é? E no fim do período de incubação, quando fui a ver, o logger não estava de todo perto dos ovos, por causa disto que os colhereiros continuam a construir o ninho. E a experiência falhou, claro, mas pronto, é assim que se aprende na ciência. Os ninhos têm diferentes secções, mas aqui eu vou-me centrar apenas em duas, que é a cobertura. Esta secção do ninho normalmente estão associadas a materiais verdes e para criar uma espécie de microclima no ninho e também para servir como repelente de parasitas. Já a estrutura principal, bem, como podem imaginar pelo nome, é para dar a estrutura ao ninho. À direita tem exemplos dos colhereiros, tanto da cobertura como da estrutura principal. E, se forem como eu, percebem que há aqui um material estranho junto aos ovos. Na verdade, o que eu
me apercebi foi que muitos dos ninhos de colhereiros têm alguma espécie de detrito. E quando falei com os meus colegas, percebemos que isto é comum a várias populações de colhereiros, que já toda a gente se tinha apercebido e ficado um pouco chocado por isso ser assim, mas nunca ninguém tinha investigado ou percebido que materiais é que estão lá, efetivamente, e porquê. Então dediquei um capítulo da minha tese para tentar identificar esses materiais e tentar perceber a razão de eles lá estarem. Não vou entrar em muitos detalhes da razão, porque é um outro estudo que ainda estamos a trabalhar, mas que espero que seja publicado em breve. Mas vou-vos falar um bocado dos materiais que efetivamente identificamos. Então, aqui tem outro exemplo, um bocado mais impactante e mais demonstrativo do que é normal encontrar. Então, apercebi-me que há muitos destes detritos que normalmente são visíveis na parte da cobertura do ninho. Exatamente aqui no centro. O que eu pensei na altura parece uma espécie de cobertor para os ninhos ou para as crias. Então, fizemos contagens. Contámos visualmente quantos ninhos tinham pelo menos um detrito ou um item, e de 439 ninhos, vimos que pelo menos 41% tinham um item. Isto poderia ser na cobertura ou na estrutura. Era só ter um item visível. No entanto, achamos que isto é uma subestimação, é um valor muito baixo, porque ao mesmo tempo fiz outro estudo em que basicamente eu tirava fotos da cobertura do ninho sempre que eu visitava a colónia. Eu tirei foto a 177 ninhos diferentes e, pelo menos eu fotografei os ninhos em diferentes ocasiões e, pelo menos numa ocasião, 172 dos ninhos, quase 100% dos ninhos, tiveram, numa ocasião, um detrito, ou um item, pelo menos. Se caso estejam a perguntar, será mesmo os colhereiros que metem os detritos ou os itens no ninho? Tem aqui algumas fotos que exemplificam isso mesmo. Curiosamente, essas fotos são todas do mesmo ninho, por isso talvez estes gostem bastante dos detritos. E também podem verificar que efetivamente já existe uma ave a fazer a incubação e o parceiro continua a trazer material para o ninho. Pensa-se que seja maioritariamente os machos responsáveis por criar o ninho, mas isto é estudos antigos e não temos assim tanta certeza. Ok. Outra curiosidade, a incubação dos colhereiros costuma durar por volta de 25 dias. Outros materiais que podemos encontrar na cobertura do ninho, como vos disse, normalmente é vegetação verde. No caso da Camargue, há muito Alimion caloides, não sei o nome comum em português, mas também pode haver salicórnias e depende um bocado da vegetação local. Mas o mais normal é ter estas vegetações verdes. Depois, os tais detritos, que vou-vos explicar um bocado em mais detalhe quais é que são. E também é muito comum haver penas. Neste caso havia de garça e de corvos marinhos, porque eram as espécies que havia na zona e que aparentemente, pelo menos as garças, eram atacadas pelo bufo real. Curiosamente, as crias das garças eram dizimadas pelo bufo, pensámos nós, mas os colhereiros nada lhes aconteceu. Construímos 15 ninhos para tentar saber, tal como eu vos disse, era a primeira vez que alguém estudava esta temática, então, para termos a certeza que não estávamos a ser enviesados por ver o material na cobertura do ninho, tentámos ver o peso total do material todo que encontramos nos 15 ninhos em relação ao ninho. E vimos que, normalmente, apenas 2% do peso total do ninho correspondia a estes materiais. E, normalmente, eram sempre encontrados no centro do ninho, ou na cobertura. Os materiais encontrados.
eram normalmente plástico, mais de 60% era plástico, e é plástico, espécie de lençol, saco de plástico. Pensámos nós que é plásticos usados na agricultura, o que é normal que a Camargue, há bastante agricultura. Também encontramos muito papel e cartão. Curiosamente, não encontramos muita corda, nem fios, que normalmente é associada a materiais de pesca e encontra-se em muitos ninhos de aves aquáticas. E se aperceberam, desculpem estar em inglês, mas tem aqui uma parte a falar de borracha e látex, e se estão a pensar em preservativos, estão corretos. Encontramos pelo menos também 3 preservativos nos ninhos, o que eu achei bastante curioso, e está aqui uma foto lá atrás. Também encontramos pouco, mas vidro, alumínio e metal. Quanto à cor, há uma dominância de cores brancas transparentes, o que dá a entender que eles não confundiram estes materiais com materiais naturais. Como vos disse, é mais usual usar materiais verdes, por isso dá a entender que há outro motivo para estes materiais estarem presentes. O problema é que eu não testei a disponibilidade de material. Por isso, na verdade, não podemos ter a certeza que eles escolheram estes materiais. Talvez tenhamos que organizar uma limpeza às ilhas ou algo do género antes do período de reprodução para realmente ver se eles preferem estes materiais ou é só mais o que está disponível. Outros materiais curiosos que encontramos foram máscaras cirúrgicas ou as famosas máscaras Covid. Esta foto, por acaso, foi feita na Ria Formosa, mas também encontrei máscaras nos ninhos na Camargue. Esta etiqueta, para traduzir, diz: eu penso no nosso planeta, por isso uso materiais biodegradáveis, o que não deixa de ser irónico. E também até encontramos umas cuecas. Realmente os colhereiros gostam de recolher materiais muito estranhos. Quanto se é amor para a vida toda? Bem, se a vida deles durar só uma época, sim, se não, eles mudam de parceiro a cada época de reprodução. Como eu vos disse, há o ataque dos javalis ou das raposas. Não sei se nessa altura eles também mudam de parceiro ao mudarem para outra ilha. Penso que não, mas não temos forma de ter a certeza para o momento. Quanto à longevidade desta espécie, a ave mais velha anilhada, se não estou em erro, tinha 28 anos. Os meus orientadores dizem que a média é de 12 anos de vida para esta espécie, mas começámos a ver bastantes aves anilhadas com cerca de 16 anos. Acho que os 12 anos têm a ver que a mortalidade nos juvenis é bastante grande. Quanto a como se a espécie se alimenta, elas gostam de águas rasas, de cerca de 10 a 30 centímetros, e como podem ver, elas colocam o bico na água e é como se estivessem a varrer a água à procura de alimento, e quando encontram o alimento, levantam o bico e tentam engolir de uma só vez o animal. Gostam bastante de peixes pequenos, de pequenos crustáceos, e uma iguaria para esta espécie é o lagostim de Louisiana, que é uma espécie invasora e pensa-se que também pode ter contribuído para esta espécie, para os colhereiros estarem a dar também em alguns locais. Não sei se repararam neste colhereiro aqui, tem algo nas costas. Isto é um GPS e também um acelerómetro. Este vídeo, na verdade, foi feito para tentar associar o comportamento que estamos a observar aos dados do GPS ou do acelerómetro, para que seja automático sabermos através dos dados se está a comer, se está a dormir ou a voar. Antes disso, é preciso fazer este tipo de vídeos para realmente associar os dados obtidos com o que acontece na realidade. Mas, para minha surpresa, que eu também não sabia, se tiverem a oportunidade, eles até em guias conseguem comer. E mostra mais uma vez o quão ágil esta espécie é com os bicos. Esta foto foi feita na Inglaterra também. Já para se deslocar, uns colegas nossos da Hungria viram que do ninho
a locais de alimentação, o colhereiro pode fazer cerca de 50 quilómetros, enquanto que os nossos colegas em Itália dizem que estas distâncias podem chegar a 60 quilómetros. Por isso, estudos, tal como o verde, onde eles recolhem o plástico ou outros materiais, tornam-se bastante complicados, porque é distâncias demasiado grandes para conseguirmos tudo investigar. Normalmente estão associados a zonas úmidas, açudes, albufeiras e lagoas. Esta espécie também pode estar associada a grandes zonas úmidas costeiras. É muito comum dizer-se que esta espécie é silenciosa. E tenho aqui um exemplo. É normal que as pessoas digam que é silenciosa quando há tanto barulho. Com este barulho todo das gaivotas e de vento, é normal que não se consiga ouvir os colhereiros. Este vídeo é também para vos mostrar que eles nidificam bastante próximos uns dos outros e podem nidificar junto a gaivotas. As gaivotas não estão a atacar, não estão a predar, apesar de poder acontecer, apenas estão na mesma ilha que eles. Também é normal nidificarem com garças, corvos marinhos. E este vídeo foi feito para planear uma operação de anilhagem. Como podem ver, eles são todos muito próximos, então nós fazemos uma espécie de círculo à volta deles para os rodear com um pequeno corral, e depois ficam cerca de 2 a 3 pessoas no interior para ter a certeza que as aves estão calmas e passam para as pessoas no exterior para os anilhar. Voltando à parte se é uma ave silenciosa, aqui já o podem ouvir. Bem, para quem não conseguiu captar, vou voltar a fazer. Os colhereiros, os nossos colegas holandeses, viram que, na verdade, têm uma traqueia bastante complexa, bastante longa e com curvas, o que dá, que dá indicação que, na verdade, conseguem fazer sons bastante complexos e que usam bastante o som para comunicar entre eles. Eles dizem que fazem uma espécie de UUC, mas neste vídeo não me parece tanto um UUC, mas tudo bem. E conseguiram ver também que a traqueia nos juvenis é bastante mais pequena que os adultos e é mais comum fazerem um som mais agudo que os adultos. Outra coisa que os nossos colegas viram é que, e é algo que agora se começarem a observar os colhereiros vão-se aperceber, é que quando estão em grupo, antes de levantarem voo, há um dos colhereiros que levanta a cabeça, faz o tal hook. À distância não dá para ouvir, não é perceptível, mas vão-se aperceber que dá para ver a garganta deles a mexer. E há outros colhereiros que respondem e só depois é que eles partem. Eu até os nossos colegas falarem disto, eu nunca me tinha percebido, agora é bastante perceptível. Espero que consigam ver uma próxima vez que observem esta espécie. Eles têm um vídeo onde isto é mais claro, mas infelizmente não tive acesso. Mas talvez se investigarem, conseguem encontrá-lo. Voltando à distribuição desta espécie, uh, vou voltar também a falar das rotas. Como eu vos disse, elas podem usar estas 3 rotas, mas eu vou-me focar na rota usada pelas populações do Atlântico, como a portuguesa e a dos Países Baixos, e a rota usada pelos países no centro, das populações do centro da Europa. Eu tinha-vos dito que normalmente as populações não se misturam, mas a Camargue é uma população bastante especial, talvez porque tenha sido originada por colhereiros dos Países Baixos e da Itália, ou não, mas na verdade os colhereiros desta população na Camargue podem passar a invernada na Península Ibérica. Podem ainda ir para a Mauritânia ou Senegal, Gâmbia, por essas zonas. Então, ou seja, usar mais esta rota do Atlântico. Ou então podem ir para o lado oposto. Podem passar o inverno na zona da Sardinia ou da Córcega. Ou então passar a invernada na Tunísia, Argélia, Líbia. Ou seja, efetivamente usam ambas as rotas. Por curiosidade, há colhereiros da Hungria que podem nidificar desculpem, nidificar. Podem passar a invernada na Nigéria. E os nossos colegas sabem porque
há a malta da Nigéria que caça os colhereiros para comer e depois gostam de enviar as anilhas, o que os nossos colegas agradecem, para saber onde estão os colhereiros. Então sabemos que há bastantes colhereiros que vão para a Nigéria. Quanto ao Jacamargue, a maior distância que já foram observados foi no Sudão do Sul, em que 13 indivíduos foram observados lá. E ainda, os camargueses também podem passar o período da invernada na Camargue, ou seja, são residentes. Para um trabalho, eu dividi estas diferentes opções de acordo com a distância, ser uma curta distância ou uma longa distância, e o objetivo deste trabalho era tentar saber qual era a probabilidade de um colhereiro sobreviver ou não. Esta parte que eu vos vou falar é centrada só na primeira observação no sítio de invernada, a primeira observação, até ao período da próxima época de reprodução. Ou seja, a probabilidade de sobreviverem do local de invernada até o local de reprodução, após a primeira vez que são vistos na invernada. E o que descobrimos é que não havia diferenças entre as rotas, o que influenciava era efetivamente a distância. A idade também, mas a distância era bastante importante. As aves que passavam a invernada na Mauritânia ou na Tunísia tinham uma menor chance de sobreviverem que as aves que passam a invernada na Península Ibérica ou Itália ou até mesmo na Camargue, que é esta secção aqui do residente. Mas não é só uma maior distância implicar uma menor sobrevivência. Nós pensamos que isto tem a ver com a existência de barreiras ecológicas, como o deserto Saara e o mar Mediterrâneo. Uh, e quando tentamos explorar um bocado mais as diferenças entre locais de hibernada, vimos que efetivamente uh, os colhereiros na Mauritânia e na Tunísia tinham as mais baixas probabilidades de sobreviverem, mas curiosamente vimos que na Itália essa probabilidade também era baixa. E pensamos nós que esteja ligado ao facto de que para ir para a Itália também têm que atravessar o mar Mediterrâneo, em parte. Já na Península Ibérica e na França, estes aqui em cima, a probabilidade de sobreviverem é maior, provavelmente porque não têm estes desafios pela frente. Já agora, eu digo Península Ibérica, mas estes dados apenas tínhamos colhereiros da Camargue, em Espanha. Em Portugal, até agora, desde que o programa de monitorização começou, acho que apenas um colhereiro da Camargue foi visto em Portugal no período de novembro a janeiro. São efetivamente vistos noutras alturas, mas o período de novembro a janeiro, se não estou em erro, apenas um indivíduo foi visto na zona de Beja e em Évora. Outra curiosidade é que, e por isso é que eu especifiquei que este período é da primeira invernada até à primeira reprodução, porque depois deste período, ou seja, nas próximas viagens, deixa de existir diferenças. Ou seja, todos os colhereiros têm uma probabilidade muito grande de sobreviverem. Isto sugere que estas aves têm uma capacidade, podem ter uma capacidade de aprender, ou só as que sabem, as que conseguem ter sucesso uma vez, depois têm sucesso sempre. Mas o mais provável que é isso, que conseguiram aprender as rotas, então já conseguem ultrapassar os desafios da migração. Já agora, não sei se mencionei, mas esta ave atinge a maturação ou começa-se a reproduzir por volta dos 3, 4 anos. Apesar que podem ser vistas nas colónias quando têm cerca de 2 ou 3 anos, provavelmente para tentarem tirar informações de onde os adultos reproduzem ou como é que eles se reproduzem, mas normalmente não se chegam a reproduzir ou não têm sucesso. Também é muito normal para os imaturos ficar nas zonas de invernada, ou seja, os que estão, por exemplo, na Mauritânia, apenas voltam para a Europa passado 3 ou 4 anos.
Este trabalho, pelo menos, já está publicado. Publicámos em fevereiro. Por isso, se quiserem saber mais desta parte da probabilidade de sobreviverem ou não, saber mais a parte técnica por trás deste trabalho e de detalhes, estão à vontade para perguntar agora, mas também estão à vontade para ler o artigo. Infelizmente está em inglês. E posso-vos dizer também que para tentar provar os nossos resultados estão provados, mas para tentar ter mais suporte e para ver se isto é comum à espécie ou não, estou a fazer, não é exatamente as mesmas análises, mas é da mesma vertente para ver a probabilidade de sobreviverem, ao nível europeu. Desta vez tenho dados de Portugal, de Espanha, de Itália, dos Países Baixos, da Hungria, da Sérvia e da Croácia e queremos ver se efetivamente os colhereiros têm a mesma probabilidade de sobreviverem, uma vez que são mais velhos ou mais experientes, e também tentar perceber porque é que as populações do Atlântico estão a crescer, enquanto que as populações da Hungria e da Croácia estão a decrescer. Não, uma parte é por causa da destruição dos habitats, mas queremos compreender melhor o que é que realmente se está a passar, se é os adultos que têm menos probabilidade de sobreviver, se é os juvenis, se é os imaturos. Então, esse trabalho será para mais tarde também. Como é que nós conseguimos fazer este tipo de análises? O mais importante para este tipo de análise é pessoas como vocês, que fazem as observações e também as observações feitas no local de reprodução. Na Camargue, antigamente nós usávamos esta caixinha aqui, onde ficávamos cerca de 40 minutos a 2 horas. A colónia, podem ver aqui nesta foto, está a cerca entre 20 a 100 metros e costumávamos fazer bastantes observações assim. Mas para tentar criar menos distúrbios para os animais e para tentar aumentar a quantidade de informação que obtínhamos, começámos a usar câmaras, tal como podem ver aqui nesta foto. O bom de usar estas câmaras é que aumentamos em muito a quantidade de anilhas que são identificadas ou vistas, até porque nós rodamos as câmaras ou mudamos a posição das câmaras sempre que visitamos a colónia. Conseguimos ter uma ideia mais real do que é que realmente se passa na colónia quando não estamos lá. Identificar eventos climáticos, como por exemplo aqui que está a chover, e como é que elas se comportam nestas alturas. Também identificar os eventos de predação, como do javali, como é este o caso. Aqui temos um problema muito grande com a predação do javali, em que um javali ou dois é suficiente para destruir os 200 ninhos ou os 100 ninhos. E também estas câmaras são úteis para identificar outras espécies, como o ibis sagrado, que se- há duas aves agora que estão regularmente nesta colónia. Este ano voltei-as a ver, mas nunca conseguimos encontrar os ovos. O problema de usar estas câmaras é que normalmente ficamos com cerca de 50 mil fotos para ver, o que é muito trabalho e muito cansativo. Então, para tentar ter par de olhos adicionais, criei este projeto de ciência cidadã, em conjunto com a Turbalar, em que vocês também podem ver as fotos que obtivemos para a câmara e tentar ajudar-nos a identificar as anilhas. Aqui é um exemplo, por exemplo, aqui criam um quadrado, escrevem o código da anilha, dizem a confiança que têm e está feito. Já esta aqui é elegível, por isso é que está a outra cor. Se quiserem ver as fotos de 2021 já completamos, já foram todas vistas e estamos a cerca de 98%, apenas nos falta 2% para acabar a edição de 2023. Se nos quiserem ajudar nesta reta final, agradecíamos. O site é Zooniverse, tem outros projetos de ciência cidadã e o dos colhereiros chama-se Where is Spoonie? Onde está o Spoonie? Só para vos dar uma ideia dos resultados deste projeto, os especialistas para ver 20 mil fotos demoram cerca de 1 a 2 meses, identificaram um total de 318 anilhas, em que 8 os participantes não conseguiram. Enquanto que mais de 3 mil participantes demoraram cerca de 10 meses, porque cada foto
era vista 10 vezes, ou seja, 20 mil fotos era 200 mil fotos, na verdade, e identificaram 13 anilhas, pelo menos 13 anilhas, que os especialistas não conseguiram. O problema é que identificaram no total mais de 2 mil anilhas, o que é impossível. Isto era porque havia muitos erros, quando há P's que parecem F's, ou D's, ou B's. Então é preciso ter muito cuidado com estes dados. Também estamos a usar estes dados para treinar inteligência artificial, para tentar haver uma identificação mais rápida e automática. Apesar que achamos que este projeto de ciência cidadã é bastante útil para sensibilizar as pessoas e para criar uma maior ligação com a comunidade. Outro projeto que não vou falar agora, que acho que já me estou a alongar muito, mas que vai ser publicado em breve, talvez nas próximas semanas, é a utilização dos colhereiros de espaços fortemente protegidos na Camargue, e é um trabalho bastante interessante que tentamos explicar como é que a gestão de locais, incluindo os de caça, pode, pode levar a que os colhereiros estejam presentes nestas zonas, nomeadamente devido à alimentação. Estejam à vontade para seguir as novidades, porque vai ser publicado em breve. Pronto, agora estou aqui para responder a qualquer pergunta. Se quiserem que entre em mais detalhes em algum dos temas, estejam à vontade, e também, ou se querem saber outras curiosidades, sou todo vosso. Obrigado pela vossa atenção e obrigado mais uma vez pelo convite, Gonçalo.